Vou falar um pouquinho da minha experiência na área da medicina veterinária. Minha área de atuação principal é ortopedia e neurologia, mas com a ferramenta que a ozonioterapia nos proporciona de trabalho, a gente acaba tratando alguns casos de oncologia e outras patologias que eu vou passar para vocês. Tá? Então, se alguém tiver também alguma dúvida da parte de acupuntura e ozônio, a gente tem bastante aplicação em pontos, em terapia neural, com ozônio em alguns pontos. A gente pode também conversar depois. Então, primeira coisa, como é que a gente consegue obter o ozônio? Sempre, obrigatoriamente, temos que ter o oxigênio medicinal. Tá? Então, sempre ter um oxigênio medicinal e um equipamento bom. Tá? Então, o que é muito importante da ozônio? O material que a gente vai utilizar. Principalmente quem acaba fazendo injeção intraarticular de ozônio, a gente já chegou a ver que o ozônio ele acaba derretendo o látex quando a gente põe na luva. Quando a gente usa alguns produtos ou êmbolo de silicone, pode acontecer da gente tá colocando látex, um pouquinho de látex, dependendo da concentração, do tempo que fica exposto aquele êmbolo, dentro da articulação e promover uma capsulite. Tem muita gente que não utiliza êmbolo de silicone e nunca teve problema algum. Eu prefiro sempre utilizar seringas com êmbolo de silicone. A Descarpac está fazendo agora, a SR está fazendo agora, a Terumo, né? Então tem bastante marca agora utilizando. Então a gente seleciona qual é a opção que a gente quer. Então no caso nós vamos carregar uma seringa, né? A concentração que a gente deseja. Então se for fazer uma infiltração, por exemplo, colocar uns 15 microgramas. A máquina processa. Quando a gente vai utilizar articulação, aplicação em articulação, eu costumo utilizar um filtro biológico, tá? Na ponta do equipamento. Então, esse aqui é um filtro biológico. Tá? Aí a seringa está pronta para o uso. Então aqui, alguns slides eu estou passando para a gente não ficar falando a mesma coisa. A doutora Silvia já entrou nos detalhes. Quem sou eu para falar qualquer outra coisa depois da aula da doutora Silvia? Então assim, eu trabalho muito com equino de esporte também. Então a gente precisa principalmente de uma boa circulação a nível capilar. A gente pega alguns casos de trombo. E por que a ação é muito positiva, que a doutora Silvia falou, quando desfaz o trombo? Ele aumenta o 2,3 de fosfoglicerato. Então ele aumenta a flexibilidade do eritrócito. Quando você tem um rulô, aquele empilhamento de hemácias, ele muda a carga da membrana eritrocitária. Então é como se eu virasse um ímã ao contrário. Tá? Então tem uma foto depois de microscopia eletrônica que vocês vão poder ver, logo após a aplicação do ozônio, como os eritrócitos ficam soltinhos. Então ele melhora a oxigenação a nível capilar. Tá? Então, aqui tudo que foi falado, das ações do ozônio. Tá? As vias de aplicação que a gente utiliza são as mesmas na medicina veterinária, endovenosa, só que não o gás diretamente, a autoimunoterapia maior, intraarterial, eu utilizo bastante na femoral, principalmente quando a gente tem trombo, microtrombo, ou lesões crônicas, lesões necróticas, a ação intraarterial é muito boa. Retal, intramuscular, subcutânea, água ozonizada, intraarticular é o que a gente mais utiliza, autoimunoterapia maior e menor, o óleo ozonizado, o ozônio em cavidades, principalmente quando a gente tem uma piometra que rompe, ou uma alça intestinal de cavalo que rompe, contamina a cavidade, a gente costuma lavar essa cavidade com água bidestilada ozonizada. Intradiscal, vou mostrar alguns casos para vocês, inclusive de animais com paralisia e que voltaram a andar com algumas infiltrações de ozônio. Material utilizado, seringa de vidro ou de silicone, evitar borracha. Os casos que eu mais utilizo, tem bastante videozinho para mostrar para vocês. Artrite, osteomielite, disque espondilite, insuficiência venosa e arterial, úlceras e infecções cutâneas, dores ósteo e mioarticulares. Você trocou a pilha? Oh, muito obrigado. Hein?
tendinites, artrite séptica, patologias virais, patologias bacterianas, colites, e eu tenho pelo menos uns 15 casos para falar para vocês de ozonioterapia intraperitoneal. Então, esse é um termômetro que agora baixaram um pouco as concentrações, mas só para ter uma ideia dos efeitos, eu costumo utilizar esse efeito lipolítico. Existem alguns animais que têm alguns lipomas que envolvem o membro e o cirurgião não tem margem para retirada. Então, a gente costuma aplicar o ozônio, faz um pouco de lipólise no local, reduz em até 50%. E aí a gente tem uma margem para retirada desse lipoma. Resposta bacana. Então, vamos lá. Então, conforme Paracelso diz, nada é veneno, tudo é veneno. A dosagem torna tanto um veneno como um remédio. Lembrando que a gente está mexendo com um oxidante. É importante a gente pelo menos saber até quanto a gente pode chegar. O que eu não posso ultrapassar com ozonioterapia. Então, a autohemoterapia maior, que consiste em retirar, mesma coisa, né? Retirar o sangue do paciente, ozonizar e reinfundir. Isso já foi bastante... Mostra aqui os slides que o Dr. Conrad. Opa. Então, esse é o sangue, tá? Sem ozônio, sangue venoso. A gente coloca o ozônio, ozoniza esse sangue e ele fica com essa coloração bem avermelhada, cor de sangue arterial, e reinfunde no paciente, tá? Sempre dessa forma. Aplicação por bolsa plástica ou bagging, trata úlcera, dermatoses, infecções cutâneas, feridas em geral. Então, essa é uma outra imagem, que o que é importante aqui? A gente tem que ter uma entrada e uma saída do ozônio. A saída do ozônio eu posso ter uma máquina com vácuo que puxa, ou posso pedir para o fabricante, comprar do fabricante independente, um destrutor de ozônio, porque eu posso colocar nessa saída aqui. Então, quando eu esvaziar o bagging, já sai no destrutor e não vai para o ar ambiente para não inalar. Tá? Eu posso ter o exaustor, eu posso fazer em lugar aberto. Quando eu tenho a ferida, eu sempre tenho que umidificar. Então, eu umidifico com solução fisiológica, tá? E depois eu faço o bagging. Então, normalmente eu uso concentrações altas quando tem contaminação. Tá? Chego até a utilizar 50 microgramas em contaminação. E quando eu quero um efeito trófico, eu uso concentrações baixas. 5 microgramas, 10 microgramas, tá? Para cicatrização. Tratamento de ferida, como é que eu utilizo? Aplicação subcutânea local, aplicação por bagging, que é essa bolsa plástica. Uma redoma, que eu vou ensinar vocês a fazer com garrafa de Coca-Cola, sensacional, econômica. Lavagem com solução fisiológica ozonizada, para debridar o ferimento. E lição de casa, curativo com óleo ozonizado. Tá? Então, essa é uma cadela que foi atropelada. Ela perdeu um dos membros e o outro ela perdeu já quase todas as falanges. E ela comia esse membro e isso não cicatrizava. Já estava há quase 4 ou 5 meses. 3 dias, 7 dias depois. Então, quem trabalha com ozônio sabe os resultados que é para ferimento, e quem não trabalha vai ter a oportunidade de conhecer e vai ver que é mais ou menos isso. Então, esse é o Zamba, um gato que tinha há 4 meses uma lesão contaminada, não fechava, era a face medial da coxa. Então, a gente punha colar para não lamber, a dona tinha mais um monte de gatos, os outros lambiam, então era um inferno. Não dava para fazer curativo na face medial, então a gente pôs calça no gato. Vocês vão ver depois a foto. Então, 3ª sessão com limpeza e bagging. 9ª sessão, 20ª sessão. Tá? E aqui a gente põe o gato literalmente no saco. Por quê? Eu não conseguia, às vezes, colocar um membro só. Então, a gente umidificava e colocava metade dele dentro do saco. O gato de calça. Aqui a gente conseguia deixar o curativo só assim. Então, esse é um ferimento. Esse animal tinha pênfico e ele chorava muito de dor, gritava, porque cada vez que ele movimentava, a pele abria. Então, a gente começou o tratamento com o bagging, foi para o saco também, no bom sentido, né? Então a gente colocava, fazia o bagging, e esse animal nas primeiras 2 sessões já teve um conforto muito grande.
Tá? Melhorou toda a parte de pele. E a gente também fazia a hemo menor. Tá? Eu utilizava 5 ml, numa conção de 20 microgramas por ml. Tá? Então, tirava a hemo menor, eu tirava da veia, misturava com ozônio e reaplicava na musculatura. Em animal, eu gosto de utilizar a musculatura paravertebral. Dói muito menos. Tá? Então, me chamaram no Aras para atender. Essa égua tinha sido vendida para um sheik, que é uma égua árabe. Quando ele tinha vindo buscar, foram fazer as vacinas. E uma das vacinas acabou dando um abscesso na garupa. Essa é a extensão toda do abscesso. E assim, tratava e isso fechava. A gente não podia nem tricotomizar, porque a dona falou, pelo amor de Deus, o cara vai vir buscar essa égua raspada, eu estou lascado. Eu falei, vamos ver o que dá para fazer. Quando eu cheguei no Aras, essa era a extensão da lesão. Só para você ter uma ideia. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, não sou eu não, é o tratador, ele estava só me mostrando. É, a extensão da lesão. Tá? Então, qual é o problema desse tipo de lesão? Ela cicatriza a pele e por baixo começa a formar isso. Tem toda aquela cultura novamente, começa a ficar resistente a antibiótico, uma série de coisas. Então, o que a gente fez? Sim, eu peguei uma sonda uretral, tamanho 12, passei ali, toda a extensão, chegava até o final da ferida e deixava o ozônio circular lá dentro. Oi? Primeiro eu lavava com solução fisiológica ozonizada, depois aqui a gente fazia 40 microgramas. 40 microgramas, sim, tinha muita contaminação. Porque assim, quando você tem presença de pus, secreção, nem todo o ozônio ele reage com muita matéria orgânica. Então nem tudo vai reagir com a pele, com o animal. Tem muita coisa para ele reagir, inclusive secreção e uma série de coisas. Então aqui a gente deixava borbulhando, ó. Toda aquela extensão. E ficava. Só o gás. Tá? A gente lavava e deixava só o gás. Não lavava daquele jeito. Lavava com solução fisiológica. Tá? Então aí o equipamento, direto no equipamento. E aqui todas as camadas fechadas. Tá? Essa égua, ela fez 10 sessões, total. Suficiente. Não, é a última camada mesmo, que é um pouco mais escura. Então aqui foi um mastocitoma, retirou dessa boxer. Ela ficou há 4 meses com esse ferimento aberto. Fizeram de tudo que você pode imaginar. Acho que jogaram até pó de pemba em cima. O negócio não cicatrizava. Pó de pemba, é aquele giz de macumba. Não funcionou, para você ver como o negócio é forte. E aí, o que a gente fez aqui? É o que eu vou ensinar para vocês agora. Primeira coisa, ó, 3 sessões, vamos lá. 6 sessões, 9 sessões, 12, 15 sessões, 18 sessões, 20 sessões. Tá? Oi? Fazia todo dia no começo, depois 3 vezes por semana. As primeiras 2 semanas fazia todo dia. Tá? Vou mostrar para vocês agora. Ó, o antes e o depois. Tem as aplicações dela, por isso que eu vou deixar para comentar nas aplicações. Essa égua ela ia ser eutanasiada, um trator atropelou, pegou bem a região da garupa, essa era a extensão da lesão. Ó. E aí começamos o tratamento, bonitinho. Recuperou, sem sequela, normal. Óleo ozonizado, obrigatoriamente, sempre óleo ozonizado. Né? A gente faz a aplicação e depois óleo ozonizado. Aqui, o que eu utilizei? Eu sempre faço aplicação na ferida, em volta da ferida e dentro do ferimento. Essa é a boxer. Então, primeiro, o que eu uso? Primeira coisa, eu uso um scalp. Se eu quero que ele entre 0,3 milímetros, eu corto o mandril na proporção que eu quero, coloco no scalp e vou colocando rapidinho e fazendo. Tá? Para que não penetre mais do que precisa a agulha. Uma outra coisa importante,
se tiver com dor, você pode borrifar um pouquinho de lidocaína para o paciente não sentir. Não precisa aplicar, só joga um pouquinho por cima do ferimento. Tá? Não, só local. Tá? Agora a gente tem luva nitrílica, então ela é um pouco mais resistente ao ozônio. Antigamente, faz um tempo, não tinha luva nitrílica aqui. Então, caía, quando volta um pouquinho, tem refluxo do ozônio, derrete a ponta da luva e cai fragmento no ferimento. Por isso que a gente toma cuidado, mas está sem luva. Agora, se vocês forem usar para algum procedimento que possa ter refluxo de ozônio, usa a luva nitrílica. Ela é bem mais resistente, nitrílica. O material, luva nitrílica. Aí tem várias marcas, Descarpac, enfim, um monte. É aquela de tatuador, que o tatuador usa. Preta, azul, luvas coloridas. Tá? Vale a pena. Ok. Aqui é o que eu ia explicar para vocês. Isso aqui é a campânula mais moderna e high-tech que vocês vão ver na vida de vocês. Vocês pegam uma garrafa de Coca-Cola, cortam. Não, pode ser o tamanho. É que ao contrário do Conrad, eu tenho patrocínio. Pode, para aumentar a venda da Coca-Cola. Está caindo, o pessoal está muito saudável. Então, o que a gente faz na realidade? Você vai ter uma entrada do ozônio. Na entrada do ozônio, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um equipo. E eu ligo na saída do ozônio, furo a tampa com uma tesoura da garrafa de Coca-Cola, passo, tá? Depois que tudo está lavadinho, claro. Né? Depois do lado, eu faço um furo com scalp. Esse furo eu ligo ou num destrutor, que eu peço para o fabricante fazer, ou ligo pela janela, uma mangueirinha, ou eu posso, se eu tiver esse equipamento, eu posso ligar a vácuo. Então, o vácuo puxa e deixa circulando lá dentro. Tá? O que a gente costuma fazer, tá vendo? Eu pego essa garrafa PET e eu derreto a borda com isqueiro, para não machucar a pele do paciente. Qual é a vantagem? Toda vez o paciente leva uma garrafinha lavadinha, bonitinha, você faz esse procedimento, usou, joga fora. Usou, joga fora. Então não tem contaminação. Às vezes você usa uma campânula de vidro, ela é cara, você tem que ficar esterilizando, então é muito mais prático isso aqui. Tá? Aí fica super prático. E você também não inala tendo esse destrutor. Mas você não poderia usar mesmo para esse mesmo paciente de novo, considerando que o ozônio é bactericida, fungicida? Mas se é uma coisa tão simples, não me dá o trabalho nem de lavar. Pode, claro. Pode lavar, pode, sim. Do quê? Não, é que assim, não, a gente não esteriliza, a gente só lava e traz uma garrafa novinha a cada... A vantagem disso aqui é o seguinte, se for uma ferida menor, você usa uma garrafa menor. Se for uma ferida maior, você pode usar até garrafão. Então é proporcional ao tamanho da ferida, você tem vários tamanhos de... Aqui eu deixo mais de 10 a 20 minutos. Umidifico a ferida com solução fisiológica. Se estiver contaminada, 40 a 50 microgramas. 40 a 50 microgramas, se tiver contaminada. Tá? Se não tiver contaminação, 5, 10, no máximo 10, para efeito trófico. Hã? Aguenta. Aguenta porque, assim, o que acontece? O objetivo, você não está refundindo esse material venoso, nada. É só o gás encosta e a máquina de vácuo já puxa o residual. Então, autohemoterapia menor, né? Que é a injeção intramuscular de sangue ativado com ozônio. Utilizo para imunomodulação, alergia, doença articular degenerativa, artrite reumatoide. Essa é a história de um cavalo de competição, é um brasileiro de hipismo, e ele tinha alergia à cama. A cama é aquela serragem que fica na baia do cavalo. Então tinha que ter coisa especial, de espuma, então ia viajar para a competição, ia para a Alemanha, tinha que pedir, ia para a Argentina, tinha que pedir coisa especial. A gente falou, não tem como tratar essa alergia? Tratamos a alergia. Então, eu fiz a hemo menor, a maioria do volume em um ponto só, e o resto eu fazia em alguns pontos de acupuntura para ter um efeito também, além do sangue ativado com ozônio, que a gente chama de hemopuntura, né? Você tem dois efeitos, de estimular o ponto de acupuntura e já o efeito da hemoterapia. Tá? Agora aqui, o que é importante? O gás residual que sobrar na seringa, aquela espuminha do sangue, não precisa infundir, tá? Só o líquido mesmo. Porque você tem uma dilatação maior, não tem necessidade.
Então, no caso de alergia, eu faço as primeiras aplicações com 20 microgramas, depois com 30 microgramas. Tá? E o ciclo de 20 aplicações, tá? 2 vezes por semana. O que eu falei para vocês do Rulô, olha aqui, ó, o empilhamento de hemácia, e olha aqui, ó, quando vocês, o 2,3-difosfoglicerato que acaba aumentando a flexibilidade dos eritrócitos. Logo após a aplicação, olha aqui os eritrócitos soltinhos. Então você tem uma melhor oxigenação a nível capilar. Também. Então, paravertebral, eu utilizo para síndrome miotraumática, hernia de disco, osteófitos e anquiloses. São realizadas 4 infiltrações paravertebrais na região do disco acometido, 2 vezes por semana, durante mais ou menos 8 semanas a 10 semanas. Então, aqui a gente aplicando paravertebral. A insuflação retal, que é o gás na ampola retal. Então, como é que eu costumo utilizar? Tem gente que faz um flit enema, tá? Para poder tirar as fezes da ampola retal, para o ozônio não reagir com as fezes e reagir com a ampola retal. Só que em animal, às vezes, depois do flit enema, eles ficam fazendo uma mímica de defecação depois de um tempo. Então, o que eu faço? Eu pego uma seringa ambiente, puxo, encho a ampola retal, coloco uns 120 ml, seguro o rabinho deles para baixo, seguro uns 3 minutinhos. A hora que eu solto, aquela distensão da ampola retal, eles vão imediatamente fazer cocô. Fez cocô, põe na mesa de novo. Tá? Isso, assim, serve para humano também. Dá para fazer em humano também, esse tipo de estimulação. Tá? Aí depois você passa a sonda. Humano não dá para baixar o rabinho, é a única diferença. Oi. Eu peço o paciente para tomar um laxante no dia anterior, ele chega quando precisa mais dele. Então, acho que depende do teu paciente. Por exemplo, eu se eu tomar laxante, se eu tomar iogurte, eu fico uma semana fazendo ozônio retal sem precisar tomar mais nada. Eu acho que depende muito da sensibilidade do paciente. Não, sim, mas tem pessoas que não, ficam com aquela sensação do laxante o resto do dia. Sim? Então, depende, às vezes o cara sai do seu consultório, vai trabalhar, vai para algum lugar, tem reunião e fica com aquele negócio. Blá, blá, blá. Então, eu acho que se você faz dessa forma, o paciente saiu de lá, ele não tem efeito nenhum além do ozônio. Tá? Então, é uma coisa positiva. No cachorrinho? Você puxa... então você passa a sonda, sempre utiliza um lubrificante íntimo à base de água, para não ter nenhuma reação ou irritação. Passa a sondinha, coloca mais ou menos 120 ml, segura um pouquinho, uns 3 minutinhos, solta, o cachorro vai defecar. Não, eu puxo o ar ambiente. Porque o meu objetivo não é a terapia agora, é só defecar. Depois você enche com ozônio e faz. Tá? Então é mais ou menos isso. Aí você vai colocando o volume que você quer, 200 ml, 300 ml, enfim. Tá? E aí depois você segura uns 5 minutinhos, dependendo do que você quer de efeito. Se o animal é agitado tudo mais, se ele não parar deitadinho nem nada, você pode tirar logo na sequência. A absorção do ozônio retal é muito rápida, são milésimos de segundo ali. Tá? Ok. Então, indicações: desordens circulatórias e arteriais, imunoativação geral, hepatite e doenças intestinais, colite, uma série de coisas. Então, aqui, ó, depois a gente deixa o paciente, esse é aquele paciente com pêfico. Olha a diferença da pele já. Lembra como é que estava antes? Então, a gente segura um pouquinho. A vantagem do paciente do cão é que ele tem essa tampinha aqui que a gente pode ficar segurando. Tá? No cavalo é um pouco mais complicado, por 2 motivos. A gente tira as fezes da ampola retal com a mão, com luva, tá? Porque outro dia no congresso falou assim, mas você faz? Não, com luva. A luva vem até aqui, ó. Tá? Então você coloca a mão, tira todas as fezes da ampola retal. Eu utilizo uma mangueira de silicone, tá? E aqui eu utilizo uma sonda de aspiração traqueal tamanho 14, porque ela é um pouco mais rígida e tem uma válvula. Por que dessa válvula? No cavalo eu não consigo ocluir totalmente. Então eu vou deixar o ozônio circulando um pouquinho ali dentro. Tá? Por isso que eu preciso dessa válvulazinha. Também. Mesma coisa. Sonda de aspiração.
ou pipeta de inseminação. Quem perguntou? Pode ser a rígida, a amarela, tanto faz. Só cuidado para não romper. Eu gosto dessa sonda porque ela não é tão mole, mas ela é flexível. Então, não tem risco nenhum de romper, né? Então, tem que querer muito para romper, mas vai que, né? A gente sempre... E aí a gente segura assim. Porque a primeira, você não consegue abaixar nem que você se pendurar na cauda, porque a hora que você começa a pôr o gás, já levanta a cauda. Ozonioterapia intradiscal, realiza-se uma infiltração intradiscal semanalmente durante 3 semanas com controle tomográfico ou fluoroscópico. Então, os pacientes que a gente utilizou com tomografia é um pouco mais demorado, porque você posiciona a agulha, sai da sala, faz o corte, aí posiciona de novo, sai da sala, faz o corte, acaba demorando. Fluoroscópio é mais rápido. Agora a gente está começando a fazer com ultrassom. Em algumas regiões a gente consegue, o resultado é bacana e a gente toma menos radiação, porque com arco cirúrgico é complicado. Então, o efeito principal da ozônio nas lesões é principalmente neurovascular. Então, ele vai inibir bradicinina, vai tirar o edema local, vai ter um efeito anti-inflamatório analgésico bem importante no local e, principalmente, vai melhorar a área de isquemia, que é uma das coisas que causa muita dor no paciente. Então, aqui é onde a gente passa com agulha para fazer a infiltração intradiscal. Com a fluoroscopia é bem fácil, aqui é uma imagem de tomografia, a gente entrando aqui com a agulha. Aqui foi um trabalho, a gente estava conversando na hora do almoço, que fizeram um paciente de intensidade com dor 10 e aplicaram só o oxigênio e a diluição de O2 e O3. Então, tem uma diferença na intensidade da dor, como diminuiu muito mais acentuado com a diluição de O2 e O3, né? E no número de sessões também. Tá? Aqui um outro trabalho do Ginovich, que eu gosto muito, que mostra a técnica paravertebral de aplicação de ozônio, peridural com dexametasona e paravertebral com bupivacaína. Então, de resposta positiva, a peridural com dexametasona 55%, paravertebral com bupivacaína 0,25%, 70%. E paravertebral com ozônio 75%. Tá? Mostrando o poder e o efeito analgésico que o ozônio tem. Eu vou mostrar para vocês num cavalo de competição que tinha acabado de lesionar e a gente aplicou. Essa é a minha segunda paixão além do ozônio, a termografia, porque acho que a doutora Márcia Gravatá estava comentando do termômetro que ela utiliza para ver as lesões. Aqui a gente consegue identificar as áreas que estão a lesão com essa câmera termográfica, né? Então, aqui, a gente pega um animal velhinho, você faz um raio-x, e aí você vê um monte de osteofito, um monte de espondilose anquilosante, qualquer lugar que você aperta dói. Qual é o ponto que realmente está com problema? Uma área com uma circulação maior ou menor? Né? Uma área de maior dor. Então você vê, esse paciente aqui, ele tem uma hérnia lombar, está sobrecarregando toda a musculatura paravertebral do lado direito, ó, e está fazendo uma hérnia cervical aqui em cima. Então a gente vai nesses pontos com ozônio e já coloca, tá? Que são os pontos críticos. Esse outro paciente, a gente observa uma área de desuso, de uma displasia bilateral, lado direito com uma musculatura em desuso, uma área de atrofia, tá? Esse lado esquerdo, uma área já inflamada, da displasia coxofemoral. Olha a sobrecarga na musculatura paravertebral e olha a hérnia cervical aqui em cima, porque ele joga. O que é normal do cão? 60% nas patas anteriores, 40% nas traseiras. Esse paciente, como ele tem muita dor no quadril, né, por causa da displasia, ele acaba jogando o quê? Quase 80% nos anteriores e acaba fazendo uma hérnia. Tá? Então aqui, só para você ver o tamanho da lesão. Tá? Na termografia, isso. Esse é um animal com uma vértebra rotacionada. Olha aqui um pinçamento de raiz nervosa. Olha a área de isquemia na garupa. Tá? Se eu falar para o dono que você atrofia, ele te mata. É a área de isquemia. Não. Não. Sabe por quê? A termografia ela é muito sensível. Então, assim, se eu mexo, eu tenho que esperar 1 hora, 1h30 para poder mexer naquele animal, senão fica a marca da minha mão. Eu vejo a minha mão na... Então a gente não faz o controle. Eu faço às vezes na próxima sessão para ver como é que está, mas às vezes nem fotografo.
Então, bota o proprietário para tomar um cafezinho, fica deitadinho, ninguém encosta no cachorro, fica lá de castigo. Mais ou menos uns 40 minutos, suficiente. É que o duro é você explicar para qualquer pessoa que entra na recepção para não botar a mão num Golden. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Porque a primeira coisa, eu falei, só aperta a bochecha, pelo amor de Deus. Ninguém põe a mão e não é nada. Isso é para você ver a resposta imediata da área de dor ao ozônio, a resposta. Então esse cavalo estava numa competição, fez uma contratura na musculatura, lesionou a garupa. Está vendo a gente passando sensibilidade? Que a gente vai fazer a primeira injeção. Você está com 10 microgramas, tá? Tem 25 ml. Não precisa ser uma agulha longa, aí eu tenho uma agulha... Oi? A gente é amigo. A gente é amigo. Oi? É ponto de acupuntura. Então agora a gente testa de novo, ainda tem uma área de sensibilidade. Não, isso é intramuscular. Agora eu vou fazer o restante da seringa. Não, essa é uma agulha 40. Não precisa ser grossa, porque a gente está usando ozônio, e é gás. Então uma agulha 40, 6 é suficiente. Na Terumo, normalmente tem. É da Terumo. Tem importador que ainda tem. BD tem? BT tem. Então, olha lá. Acabou a sensibilidade, ó. Olha o novo teste. Tá? Isso que acontece mais ou menos em humano. Estava conversando com a doutora Jane também na hora do almoço, e ela falou que ela teve uma lesão lombar. Fez também na hora, né? Já. Então, os veterinários se tratam. Um veterinário trata o outro. É, os colegas aplicam um no outro. Vamos passar aqui, ó. Para um pouco mais. Ó, lesão em coluna do animal. Tá vendo as áreas? Ó, isso aqui tudo mais para um lado. Você consegue ver o lado que está a lesão. Isso a termografia é bem bacana. É uma coisa que está sendo bem usada. Eu acho que em São Paulo só o Hospital 9 de Julho que tem agora um exame bem completo de termografia, com laudo, tudo. Intraarticular é minha paixão, né? Que é o que a gente mais pega, a lesão intraarticular, e a resposta é sensacional. Eu gosto muito de utilizar, associado à ozonioterapia, ácido hialurônico, condroitina, glucosamina, diacereína, quando tem muita artrose, e o UC2, tá? Com resposta positiva. O que acontece? Primeiro eu tenho que tratar com ozônio, para depois fazer uma suplementação, uma viscosupplementação. Por quê? Se eu fizer o caminho inverso, você imagina que essa articulação tem uma lesão. Então, está tendo morte de condrócito, vou ter liberação de metaloproteinase. Tudo que eu colocar, ácido hialurônico, condroitina, vou dar glucosamina, vou dar qualquer coisa, vai entrar numa engrenagem de consumo. Ou seja, essa articulação vai continuar destruindo. Então, o que eu tenho que fazer? Limpar essa articulação primeiro. Fazer as infiltrações com ozônio. Dependendo do caso, a gente até lava. Para tirar as metaloproteinases. Para tirar resíduo de interleucina 1, 8, 12, 15, fator de necrose tumoral, que fica perpetuando a inflamação. Consigo inibir um pouco de bradicinina, eu tiro edema articular. Para aí sim conseguir estimular fator de crescimento beta 1, para fazer modulação de integrina e estimular condrócito fibroblasto. Aí sim eu consigo colocar peixinho novo no aquário limpo. Porque se eu colocar peixinho novo no aquário sujo, vai morrer. Tá? Então esse é o segredo. Primeiro a gente trata essa articulação, depois a gente faz uma viscosupplementação ou coloca outros aditivos. Funciona bem. Pelo menos na veterinária a gente tem bons resultados. Tá? Aqui a termografia, mostrando uma lesão importante num cavalo. Olha a diferença de temperatura de um membro para o outro. Tá aqui é uma foto chique do Dr. Heinz Conrad, que ele tem essa campânula dele aqui é chique, ó. Ela é de vidro com entrada, saída. A minha é de Coca-Cola.
Então, aqui é a osteomielite. Esse potro teve uma osteomielite por rodococcus. A gente consegue colocar o dedo aqui dentro, tamanho da lesão. Aqui é o antes e o depois. Tá? Antes, depois. Essa lesão foi bem interessante porque ela cicatrizou por fora. Então, continuava colocando catéter 18 dos dois lados e deixava o ozônio circulando lá dentro. Tá? Essa é uma osteomielite. Foi uma cachorra que teve fratura exposta, a gente pode observar aqui. Chegou a fazer a cirurgia, colocamos os pinos fixador externo e deu essa osteomielite, praticamente solto. Então, retiramos todo o queixo, retiramos tudo, deixamos só numa talinha. Essa cachorrinha chamava Judy, de judiada, foi pega na rua e estava abandonada na clínica de uma amiga. Então, aqui, logo que a gente tirou, porque estava tudo soltinho. Então, não apoiava. Ela é boazinha assim, mas isso é o capeta. Então, olha a área de isquemia. Tá? Aqui, depois de algumas sessões. Olha a diferença já. Agora, o mais interessante é que, olha lá, o ozônio tira muita dor. Ó, voltou a apoiar. Tá? Olha a diferença. Fazia no foco da fratura. Tá? Não, 40 microgramas no foco da fratura no começo. No final, a gente baixava a concentração. Tá? Sempre, sempre. Oi? O que foi? Claro, sem dúvida. No cachorro. Não. 40 é o limite da retal. Tá? Mais do que isso, você promove uma irritação. Então, eu chego na retal, mais ou menos, no máximo, nesses casos, 30. Não tem necessidade de passar disso. Tá? Então, olha a diferença já. Sem a tala, já apoiando. Tinha que ficar com 2 colares, senão ela passava a pata por dentro do colar e comia. Boazinha, né? E aqui foi o dia que teve alta. Totalmente cicatrizado. Tá? Isso aqui, deixamos por conta de São Francisco, que a gente conseguiu doar, não tinha mais como ficar com ela. Mas ficou bem. Ficou com a pata torta, mas não precisamos mais colocar o fixador. Então, aqui é uma sinusite, já bem avançada no cavalo, com pulso. Tá? Não, tinha feito já um tratamento inicial, tinha feito uma trepanação, tinha ficado um resquício ali. Aí o que eu fazia? Eu pegava catéter 14, colocava uma no seio nasal e outra no seio mandibular, ali e aí já fazia. Maxilar, desculpa. Aqui. Aqui a gente colocando, lavava todo dia. Todo dia. Então, era solução fisiológica ozonizada. Tá? Aqui a gente já lavando. A gente colocava uma entrada e uma saída para poder ir lavando. Tá? E isso dá para fazer em humano também, com solução fisiológica ozonizada. Você põe de um lado e assua do outro. E vai lavando. Tá? Pega a solução fisiológica, ozoniza e faz. Muito bom, limpa tudo. Tá? Então, vocês vão ver no chão a quantidade de material que sai. Sai muito material. Aqui, nesse caso, a gente não costuma sedar, não promove muita dor, é só um desconforto na hora que você está lavando. Tá? Porque você imagina sedar um bicho desse todo dia, esse bicho já é louco para ter cólica, olha a quantidade de pus. Tá vendo?
por mais que você dê antibiótico, isso que fica preso ali, você não tem uma ação boa. Aí, o sentido da gente lavar com a solução fisiológica é justamente isso, dar uma debridada, dar uma limpada. Tá? Depois da terceira sessão, a gente colocou um prolongador para ficar mais fácil, tá? Então lavava já de longe, porque ele ficava incomodado a gente ficar pondo e tirando a seringa próximo. Então ligava o equipo, né, uma torneira de 3 vias e a outra saída, e uma outra seringa atrás. E ficava lavando a distância para ele não ficar incomodado. Tá? A gente observa já, não tem mais secreção nenhuma. Tá? Então a gente costuma fazer muita lavagem uterina também, tem algumas éguas que ficam na área de reprodução, que ficam muito sujas ou começam a ter problema para dar embrião, então a gente faz essa lavagem. Aqui a gente ozonizando o soro, deixa borbulhando de 5 a 10 minutos. Tá? Nesse caso estava com 60 microgramas. E aí a gente faz a lavagem. Eu passo uma sonda bivona, é uma sonda com cuff, passo a cervix, normalmente a gente pega na fase de cio isso, coloco mais ou menos 1 litro de soro, depende da égua, uma égua mais nova, 1 litro, uma égua mais velha, até 3 litros de solução fisiológica ozonizada. Passo a mão na ampola retal, massageio esse útero e tiro. Faço isso até sair da cor que entrou. Tá? Depois eu deixo um pouquinho da solução fisiológica, do gás dentro. Tá? Se tiver muita contaminação, deixo mais ou menos 35, dá para colocar mais ou menos 1 litro. E se o objetivo for só oxigenar, no máximo 20 microgramas. Tá? Então, quem mexe com reprodução já está acostumado. A hora que passa ali já sabe quanto cabe no útero da égua. Né? Já fala, isso aí cabe tanto, isso aí é bem tranquilo. Então aqui a primeira lavagem, né? A cor que estava e a cor que saiu. Tiver a segunda, a diferença. E a terceira. Tá? Aí libera. A intraperitoneal, tá? Que a gente utiliza para aumento da imunidade, peritonite, em alguns casos de oncologia, principalmente. Então, aplicação intraperitoneal, sempre com anestesia, e eu faço guiado por ultrassom. Deixa eu ver se esse aqui tá. Isso aqui. Esse é um Duke, um Rhodesian. Ele tinha um carcinoma hepático com quadro de metástase pulmonar. Olha que isso aqui, totalmente tomado. Tá? E tinha um schwannoma também na base da orelha. Então aqui a gente fazendo a ozônio, esse é um equipamento que mede a pressão dentro do abdômen, então está em 6,4 milibar, a máquina só injeta se estiver abaixo de 15 milibar. A concentração, segundo o protocolo do Dr. Schuss, 50 microgramas e 80 ml por quilo. Tá? Então, olha aqui, ó, depois da aplicação, fica com o abdômen distendido. Esse foi um outro caso, é um Mozart, um Lhasa apso, com uma neoplasia na região de cárdia. Aqui na tomo 3D a gente consegue observar bem. Ele não queria mais comer, tinha bastante vômito, e a proprietária optou por fazer o tratamento. Então, era a única coisa que estava faltando. Eu tinha feito quimioterapia, tudo, não tinha respondido bem. Então, anestesia geral, porque a distensão do peritônio promove dor. Aqui, o ultrassonografista me fala onde tem espaço, porque uma vez que eu começo a distender o abdômen com gás, ele para de enxergar. Então, ele tem que me deixar numa posição ali, onde eu fique tranquilo que a agulha não vai pegar em nada. Eu costumo fazer sempre guiado, por quê? Se eu pegar uma alça intestinal, são 80 ml por quilo. Dentro de uma alça intestinal, imagina. Tá? Então, o objetivo é só passar o peritônio e deixar ali. A gente faz 5 dias seguidos. Esse é o protocolo do Dr. Schuss. Tá? 50 microgramas. Mas, na realidade, eu fiz acho que 4 pacientes com 50 microgramas. Os outros pacientes a gente acabou utilizando 40 microgramas. Tá? E eu não fazia todo dia, eu fazia dia sim, dia não. Esse é um outro paciente, o Teófilo, um canino, um téquio com neoplasia, um sarcoma em coluna. Também muita dor, tinha parado de andar, chorava à noite, não dormia mais. E fizemos também o protocolo. Nenhum dos pacientes reverteu metástase como no trabalho, nenhum dos pacientes teve essa melhora
a reversão do tumor. Mas todos tiveram uma qualidade de vida muito boa. Tem animal que viveu 1 ano, tem animal que viveu mais 6 meses, só que sem dor, se alimentando bem, sem remédio. Tá? Então, a qualidade de vida do paciente muda bastante. Tá? Então, a máquina ela avisa se a pressão está ok, quanto tem de pressão, e ela começa a injetar já direto. Esse é ali uma Rhodesian com osteosarcoma. A gente amputou a pata e fez a ozônio intraperitoneal. Prognóstico, sobrevida, né? Nesses casos, 6 meses mais ou menos. Ficou 2 anos e meio. Tá? Super bem também. Metástase, mas assim, se alimentava bem, brincava, sem dor. Aqui durante o procedimento. Então você vê que dificilmente a máquina bloqueia por uma pressão excessiva, qualquer coisa do tipo. Quando você põe num lugar que tem bastante espaço, é bem tranquilo o procedimento. Dificilmente a gente tem qualquer intercorrência. Né? Então é bem tranquilo. Tá? Então, ó como o abdômen fica distendido. Estava comentando até na hora do almoço, depois o que eu faço? Para ver se o paciente vai fazer alguma síndrome compartimental, ou se ele vai ter alguma arritmia ou qualquer outro problema, eu deixo o cateterzinho uns 20 minutos, a gente vira o paciente, estuba, se ficar ofegante, ficar com desconforto, espero 20 minutinhos e tiro o ozônio que está residual ali. Tá? Esse é um caso de uma peritonite, tinha um abscesso em baço, rompeu, deu uma peritonite, e aqui também no trans, a gente colocou, quando o cirurgião estava fechando a cavidade, a gente lavou, né? O cirurgião fechou a cavidade, eu pedi para fechar com a sonda. E aí a gente já fez a ozônio também, direto para esse quadro de peritonite. Também a resposta é sensacional. Tá? Aqui é um melanoma. Essa égua não estrumava mais, tinha que tomar altas doses de laxante. Fizemos a intraperitoneal, isso aqui é o antes e o depois. Ela diminuiu bastante, ela conseguia estrumar sem ajuda de laxante, só que o desconforto foi imenso. Então, assim, não dá para fazer o mesmo volume em equino. Tá? Tem que fazer um volume bem menor. Então, aqui a gente passando com uma agulha de Veres. A gente passa todas as camadas. Eu sempre gosto de acessar pelo lado esquerdo, a gente. Normalmente é uma área que a gente não tem risco nenhum. Com a agulha de Veres também acaba ficando bem seguro. Então aqui a máquina já funcionando. No cavalo, você vê que ele nem baixa a pressão, porque tem um espaço muito grande. A máquina vai fluindo. Então aqui no pós, olha o tamanho que ficou essa égua. Com bastante desconforto. Na região anal. Toda a base da cauda e em volta do ânus. E dentro também, na entrada da ampola também retal. Tá? Então essa égua ela teve muito desconforto, começou a cocear o abdômen, a gente levou novamente para o brete, aí eu tive que tirar. Passei a agulha de novo e drenei, porque ficou com bastante desconforto. Estou acabando já. Só mais essas. Aplicação intratumoral, isso foi um Doberman. Ele tirou 4 ou 5 vezes essa formação. A proprietária ia fazer eutanásia. Agora está bonito, a gente está fazendo dentro do tumor, né? O tumor está a coisa mais linda. Mas era uma bola com odor fétido. Eu falei para a proprietária, vamos ver o que é. Não vou, já mandaram para análise, não vou mais mexer. Ou trata e deixa. Eu falei, vamos tratar. Só que a gente não tinha margem mais para tirar nada. Esse animal não apoiava a pata. Aí a gente colocou umas larvas de mosca. E ficamos controlando, deixamos internado. Essas larvas comeram quase 70% do tumor. Ficou sensacional. Tiramos todas as larvas, tá? Demos a medicação e fizemos o tratamento com ozônio e aplicação tópica. Animal voltou a apoiar a pata, sobrevida de 2 anos, super bem, não tinha mais odor fétido e cicatrizou. Tá? Acabou morrendo de outra coisa. Subia, descia escada, vida normal.
Não, pegamos emprestada. Eu sei, mas... Então, não, aqui não. Aqui foi emprestada de outro cachorro. A gente pediu licença, pegou umas. Então, rapidinho, agora só alguns casos, outros casos clínicos. Então, normalmente quando vem para a ozonioterapia, vem mais ou menos com essa cara aqui, né? E o proprietário quer falar assim, tem jeito de melhorar isso aqui? Vamos ver o que dá para fazer com isso aqui, né? Oi? É um cão que veio fazer ozônio. Então, isso é o cachorro de uma aluna da faculdade da Metodista. Eu pus esses casos porque esse caso em particular teve uma paralisia e já tinha perdido a sensibilidade, né, a dor consciente, sem dor profunda. Um colega da Metodista, cirurgião, falou não vale a pena operar porque talvez não tenha recuperação. Já estava paralisado já há algum bom tempo. E aí essa aluna falou, vamos tentar. Eu falei, vamos. E aí fizemos. Essa foi a terceira sessão do Adolf. Para minha surpresa, ele começou a ter movimento de cauda e o movimento das patas. Já estava há um tempo paralisado, então ele tinha uma área de atrofia. Não, intradiscal. Então, com 5 sessões, o rabo ficou a 1000. E os movimentos também. E aí tem uma fase que eles não conseguem dar passo ainda, né? Então eles vão, daqui a um tempo, eles começam a pular igual coelho. Até pegar mais força. E se a gente subornando ele para andar. A intradiscal 1 vez por semana, e paravertebral 2 vezes por semana. Olha lá ele pulando. Tem o arco cirúrgico. Fluoroscópio. Minha mão brilha no escuro. Certeza. Não me protejo. Mas você sabe que é duro você infiltrar com aquela luva pesada. É praticamente impossível. Então a gente agora está conseguindo achar a posição praticamente já certinho do disco só com ultrassom. Aí a gente só vê o acabamento ali, só de longe ali o final para poder entrar no disco. Mas é bem tranquilo. E aí, 12ª sessão. E saiu na coleira. Eu? Nesse caso, como estava muito tempo paralisado, e devia ter mais de 70% já do canal ocupado, uma área de isquemia já bem importante, a gente preferiu já fazer a intradiscal. Como já tinha acesso também ao arco cirúrgico, tudo, então a gente preferiu fazer dessa forma. Tá? Pode. Não, causar uma hérnia? Não, já está, né? É que assim, você não vai fazer em qualquer caso. Você vai fazer num caso já, por exemplo, num animal onde você um animal que já está com uma compressão severa, já um caso crônico, uma coisa que você acha que a ozônio só paravertebral não vai resolver. Então, intradiscal, nesse TEC é 5 ml máximo. E nesse caso a gente não colocou, mas às vezes a gente coloca também o PRP. Essa é a Vicky, vocês chegaram a ver o vídeo? Ela teve um acidente vascular encefálico, esse proprietário vinha de Ribeirão Preto. Ela se enfiava nos cantos, não comia, tá? Totalmente
prostrada, e começamos a fazer o tratamento. Então, após 3 aplicações, olha lá, ela conseguia desviar dos obstáculos. Chegava perto, mas conseguia. O ideal aqui seria fazer pelo menos umas 20 aplicações, mas como o proprietário ela vinha de longe, estava ficando na casa de parente, São Paulo, tudo ficou um pouco mais complicado. Com 8 aplicações, ficou super ativa. Brincava, interagia, comia sozinha, ia fazer xixi. Ficou meio tortinha, dando seta para a direita. Assim, mas... Faltou alinhamento e balanceamento ali que não deu para completar, entendeu? Mas... Tá parecendo os casos da doutora Márcia. Oi? Ah, desculpa. Aqui a gente fez a retal, tá? E a hemo maior, associados. A retal todo dia e hemo maior 2 vezes. Então, esse é um cachorro de um aluno, 15 anos, tetra, ia para eutanásia. Cardiopata, não tinha asa para fazer anestesia, nem para tomografia, nem para cirurgia. Uma hérnia monstruosa. Olha lá. Aí eles chegam lá na clínica e falam, vamos tentar o ozônio? E aí a gente fez algumas intradiscais. Essa lesão? C5, C6. Que era o pior, pelo menos no exame radiográfico, né? E acabou tranquilo. Então conseguia ficar já na posição, ainda tinha déficit proprioceptivo, mas interagia, já comia assim em pezinho. 6 sessões. Bom, a sexta não deu. Esse foi com 10 sessões. Ainda tinha um pouco de déficit, mas aí a gente começa a fazer fisioterapia, vai fazer hidroesteira, vai fazer outras terapias que também corrigem a propriocepção. E aí alta do ozônio nesse caso. Essa é uma cadelinha, veio com veio tetraplégica, com nistagmo. Ela ia operar uma hérnia cervical, foi fazer uma mielotomo e teve uma reação ao contraste. Ela ficou internada quase 15 dias e esse era o quadro neurológico que foi indicado para eutanásia. Aí chegou lá na clínica, dentro dessa caixa de mamão, a proprietária chorando, desesperada, vendo o que a gente podia fazer para ajudar a cachorrinha. E aí começamos o tratamento. Vamos ver se ela... Então, depois de algumas aplicações, se eu não me engano, acho que essa tinha sido a 6ª sessão. Essa a gente fez na área da lesão, tá? No disco. Essa lesão era em C3 e C4. Tá? E fiz a ozônio retal. Todos os dias, a gente só descansava sábado e domingo, 20 sessões. Oi? Não, acabando, de verdade. Então, após algumas aplicações, ainda um pouquinho de incoordenação, mas respondeu bem. E aqui o dia que teve alta, a gente já botou uns sapatinhos para não escorregar no piso liso. E ficou super bem. Esperta, brincando. Vida normal. Sem sequela, nem neurológica, nem da parte ortopédica.
Essa é uma radiculopatia. Então, teve um pinçamento na região de L5, L6. Deixa eu... Vou passar, só que esgotou o tempo, vou só passar um outro caso. Mas a resposta para a coluna é bem interessante. O Dr. Conrad tem uma casuística alta também, né, doutor? Coluna. Então, esse labrador veio a princípio como caldequina, mas além da caldequina ele tinha uma compressão bem importante em L4, L5, paraplégico com bastante dor. Então ele com 6 sessões, coordenado, mas já conseguia dar passo. Tá? Aí quando começa com esses movimentos, a gente já manda para fisioterapia, para complementar o tratamento, ganhar massa muscular. Tá? E com 10 sessões. Aí agora fica na fisioterapia até reabilitar o resto. Esse não, esse a gente fez só paravertebral. Vou passar só este. Esse é um poodlezinho com mielopatia degenerativa. Aqui. Esse é um caso de uma Bernese, esse é o último, de verdade. Ela teve uma luxação bilateral no ombro, tá? Tinha muita dor. E uma discoespondilite monstruosa. Tinha feito sorologia para brucelose e já estava... fez cultura do local, não tinha dado absolutamente nada. Estava tratando com cefalexina já há 45 dias sem resposta. Então, olha aqui L7S1, área de discoespondilite, o tamanho. Está vendo a área de osteólise aqui? Bem importante. Essa cadela não conseguia nem urinar, tinha muita dor, ela só gritava de noite. E com os ombros luxados, ela se arrastava, ela andava com o focinho, praticamente. Aí improvisamos um carrinho para ela poder ficar em estação um pouquinho, ter um pouco de movimento. E ela ia, déficit proprioceptivo, bilateral, sem movimento. Aqui com 9 aplicações. Ela já conseguia levantar. Dar uns passinhos com as patas da frente, só que a de trás ela ainda gritava muito, aí ela logo sentava. Essa cadela estava com 9 anos. Ela era de um canil de reprodução, de Bernese. Então aqui... E aqui foi, aí a gente fez mais 5, 6 sessões e acabou dando alta. Aqui é ela já fazendo xixi sozinha, andando, vem rapidinho pelo tapetinho, ó, super tranquilinha. Pronto. Então, contraindicações, cuidado, injeção intravenosa de ozônio, nem pensar, tá? Inalação não pode, hipertiroidismo, se estiver descompensado, tomar cuidado. Déficit de G6PD, tá? Tomar cuidado, é o favismo, mas medicina veterinária a gente não tem muito. Eu não utilizo em anemia hemolítica autoimune. Eu observei que o hematócrito baixa muito. Tá? Só isso. E hipoglicemia, paciente que tem diabetes, eu peço para se alimentar, para depois fazer ozônio. Só isso, bem depois que come. Tá? Um bom ozonoterapeuta não deve provocar dor, a dor pode determinar reações vagais incontroláveis. Tem que tomar cuidado com isso.
meu contato. Obrigado pela atenção de vocês.